pedindo a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando a todos e conclamando-os também a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificado, dou-a por aprovada. Processo adiados para a sessão do dia 14, terça-feira, 2.1 e 2.2 da pauta, a pedido do doutor segundo vogal e quinto vogal. O primeiro, prestação de conta do candidato a deputado federal, requerente Jerusa Camargo. Dr. Marcos Faleiro já relatou os autos e desaprovou as contas. Desembargador Luiz o acompanhou e o segundo vogal pediu vista. Os demais aguardam. 2.2, processo 15.821, perda de cargo eletivo por desfiliação partidária, cargo de vereador, pedido de tutela antecipada, Nova Lacerda, de eleições 2012, requerente Lázaro Sebastião Pereira. Requerido José Álvares de Menezes. Relator Dr. Paulo Sodré, que votou acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Os demais aguardam um pedido de vista que foi feito pelo Dr. Ricardo Gomes. A desembargadora será convocada para apreciar este processo. 2.3 da pauta, processo 20.245, requerente Tarciso Bassan Vezi, Montenegro Escobar, Manuel Abílio Molmer Ribeiro e Vandeilton Pereira Barbosa. É uma prestação de contas de partido político. Parecer é pela desaprovação. Já antecipo, está mantido. O doutor Flávio Bertin com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Bom dia. Bem-vindo, doutor Tony. Cuida-se de prestação de contas do Partido Social Cristão, PSC, referente ao exercício financeiro 2011. Apresentadas as contas e encaminhada para análise da equipe técnica dessa corte, verificou-se a existência de irregularidades. Intimada, a agremiação deixou transcorrer em ambos o prazo, conforme certidão. A Coordenadoria de Controle Interno emitiu parecer conclusivo em que opina pela desaprovação em razão das irregularidades apontadas nos itens 3.1 até 3.7. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer, opina pela desaprovação das contas. É o relatório, senhora presidente. Prosseguir. Obrigado, senhora presidente. Eminentes pares, vou pedir vênia para explicar, um voto extremamente simples, curto e singelo. Eu estou desaprovando as contas do partido em função daquelas irregularidades. Dentre elas, apenas uma não implica desaprovação, que é a que reza sobre encaminhamento extemporâneo da prestação de contas anual. As demais comprometem a transparência da prestação de contas. Portanto, com essas breves considerações, em conformidade com a manifestação ministerial, voto pela desaprovação das contas do PSC referente ao exercício financeiro 2011. Como voto, senhora presidente? Como vota, doutor Ricardo? De acordo, senhor. Doutor Paulo César? De acordo. Doutor Bezerra? Com o relator. Doutor Marcos Faleiros? Acompanho. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator. A unanimidade, nós temos do voto do doutor relator em consonância, né? Com o parecer ministerial. Desaprovar as contas do Partido Cristão. Processo 113.632, prestação de contas de candidato partido, cargo de deputado estadual, requerente Francisco Belo Galindo Neto. Parecer pela desaprovação das contas. Relator, doutor Paulo Sodré. Eu já vou antecipar. Mantido, doutor Paulo Sodré. A silêncio com a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas de Francisco Belo Galindo Neto,
referente à candidatura para o cargo de deputado estadual pelo PTB nas eleições gerais de 2014, apresentada após aviso de inadimplência pelo sistema SPCE. A CCIA ofertou relatório preliminar para expedição de diligências relativas à formalização da prestação de contas, peças integrantes, qualificação do prestador de contas, receita, despesa e análise de doações indiretas e da correspondência dos doadores originários. Intimado, o candidato requeriu a dilação do prazo para juntar documentos e justificativas, o qual foi deferido pelo então relator Dr. Pedro Francisco da Silva. Em manifestação, o requerente juntou prestação de contas final, tipo retificadora, com justificativas e documento. A unidade técnica em parecer conclusivo se manifestou pela desaprovação das contas do candidato em função das impropriedades relatadas em vários itens que eu peço vênia para não ler aqui, de despesa, análise de doações diretas, correspondência dos doadores, enfim. Intimado se manifestar sobre o relatório conclusivo, especialmente em relação aos itens D e I, conforme despacho, o candidato ofertou defesa juntando documentos, inclusive prestação de contas final tipo retificadora. Ouvido, o órgão ministerial requeriu que os autos fossem encaminhados à unidade técnica para elaboração de relatório e após nova vista. Em segundo e derradeiro parecer conclusivo, a CCIA ratificou seu entendimento anterior pela desaprovação das contas em função das ocorrências relatadas. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas em razão das irregularidades remanescentes apontadas no segundo relatório técnico conclusivo. É o relatório. Como já houve a ratificação, eu passo ao voto. Eu vou fazer um resumo. Foram 7 irregularidades apontadas pelo órgão técnico, sendo que das 5 primeiras irregularidades, a própria primeira irregularidade, a órgão técnico se manifesta para apenas como ressalva. As 5 primeiras irregularidades que eu elenco aqui, embora não tenham sido explicado, como o valor da campanha foi de R$ 1.715.325,39 de gastos, e eu fiz uma análise aqui de proporcionalidade, nessas 5 primeiras dá 1,25% no primeiro, outro 0,5%. Então são pequenas irregularidades que, em função do valor e dada a própria gravidade mínima, não justificaria a desaprovação, mas apenas um conjunto dela constar como ressalva. Então, são essas 5 primeiras irregularidades, aí até o item 6, que eu estou apontando como meras irregularidades. E que, dado o valor ínfimo, né, mesmo quando somando todos eles, não passa de 2,13%. Portanto, essas 5 primeiras pendências eu estou apenas apontando como ressalvas. Porém, a partir do item 5, eu começo a analisar algumas com potencialidade maior, e que eu vou ler para uma melhor compreensão, né? Só deixa eu localizar aqui. Isso. No item 5, item 14, diz ao órgão técnico: foram identificadas algumas inconsistências nos contratos apresentados às folhas 258 e 424, ausência de assinatura do fornecedor e dados pessoais dos mesmos. Do fato, o candidato informou que a ausência de assinatura e dados pessoais do fornecedor não obstam a análise da regularidade da prestação de contas, apresentado no resumo de acordo para justificar a não regularização dos contratos mencionados, em que pese as justificativas apresentadas, dados pessoais e assinatura dos fornecedores continuaram ausentes, restando pendente de regularização. Nesse ponto, o órgão técnico disse que persiste inconsistência naquilo que foi acompanhado também pelo órgão ministerial. Aí eu passo a me manifestar. O candidato juntou aos autos, as folhas 256 e 257, o relatório de despesa não contabilizada por falta de documentos pessoais, o que totaliza R$ 17.461,86. Na sequência de tal relatório, foram juntados diversos contratos de prestação de serviço no valor individual de R$ 300. Consta como objetivo de tais contratos a seguinte referência, entre aspas, para o exercício de atividade necessária à campanha eleitoral de 2014. Enfim, não especificou o que seria. Nesses contratos, consta o nome dos contratados e nenhum outro dado pessoal, tais como RG, CPF, endereço ou assinatura dos prestadores de serviço. Anexo a cada contrato, encontra-se cópia de 2 cheques nos valores de R$ 150 nominais ao contratado.
Ao se manifestar sobre esse apontamento, o candidato se limitou a informar que, segundo a jurisprudência, a ausência de assinatura e dados pessoais do fornecedor não obsta a análise da regularidade da prestação de contas, uma vez que todos os dados foram devidamente informados. Na verdade, ele juntou um precedente do TRE do Distrito Federal. Essa corte que já até julgou nesse sentido, é quando um contrato ou outro de um fornecedor individual não tem assinatura, se releva quando tem a nota fiscal. Mas nesse caso aqui a situação é diferenciada. Pois na linha de entendimento ministerial tem o que se trata de irregularidade grave, já visto que, aí eu transcrevo bem pertinente cota ministerial. A completa ausência de tais dados, ou seja, RG, CPF, endereço, inviabiliza por completo qualquer atividade fiscalizadora, uma vez que não se sabe efetivamente o motivo pelo qual o recurso foi pago, não diz qual o serviço seria prestado, havendo ainda dificuldade de identificação dos beneficiários dos pagamentos. Ressalte-se que há uma pequena identificação dos contratados, pois em cada cheque recebido foi lançado o número do RG dos beneficiários, mas tal identificação é insuficiente para identificar, desculpa a redundância, efetivamente os beneficiários. Ademais, foram 58 contratados, isso eu achei muito relevante, ou seja, não se trata de um ou outro sem identificação, mas todos os contratados nessa modalidade não foram corretamente identificados, o que demonstra a inapetência dos documentos apresentados pelo candidato, mantida, pois, a inconsistência com a aptidão para desaprovar as contas. Seguinte, o extrato bancário apresentado não abrange todo o período da campanha eleitoral, vez que a transferência de R$ 1.669,45, mais taxa de R$ 13,55, ao Partido Trabalhista foi efetuada em 2 de março de 2015, sendo assim solicita-se a apresentação do extrato bancário. Consta dos autos que o candidato apresentou o extrato bancário definitivo após ser intimado, porém, não de maneira suficiente a sanar a irregularidade, pois o valor transferido ao Partido Trabalhista, R$ 1.633, não confere com a sobra financeira declarada nessa prestação de contas, conforme se depreende do segundo relatório técnico, inclusive, que assim consignou. Ao fim de sanar a ausência de extrato bancário definitivo nos autos, vez que ocorreu uma transferência ao Partido Trabalhista, no valor de R$ 1.633, o candidato apresentou o mesmo às folhas 742 e 749. Contudo, conforme demonstrativo de receita e despesa, a sobra financeira é de R$ 35 mil. Logo, verifica-se que, quanto a esse item, o candidato informou às folhas que, além do valor de R$ 1.633 transferido ao partido, foram devolvidos também a título de sobra de campanha o montante de R$ 18 mil. Aí vem a conclusão definitiva da unidade técnica. Tendo em vista a justificativa do candidato e a apresentação do cheque, não foi regularizada a ocorrência, pois a sobra financeira é de R$ 35 mil e só foi transferido R$ 20.421,96. Conclui-se, portanto, que da sobra de campanha, originariamente de R$ 35 mil, só se comprovou a transferência ao partido a R$ 20 mil. Portanto, não foi explicado qual o destino dado à quantia de R$ 15.476,48. Este motivo, por si só, autoriza a desaprovação das contas do candidato. Melhor explicando, houve uma sobra de R$ 35 mil, indagado, intimado a se explicar, ele só justificou a transferência de R$ 20 mil e comprovou, porém sobraram R$ 15 mil que não foram transferidos ao partido e nem foi explicado por quê. Observe que essas duas últimas irregularidades, aí que eu faço uma pontuação, R$ 17.461,86, referente aos 58 contratos sem identificação, mais os 15 mil referente à sobra de caixa, somados equivale a R$ 32 mil. Esse montante corresponde a 1,98% do valor total dos gastos de campanha. Ser considerado apenas pela expressão numérica, e aí eu faço questão de ressalvar, não haveria justificativa para a desaprovação das contas. Contudo, são graves irregularidades que dizem respeito direto com pessoas contratadas e não identificadas, e com sobra do caixa com valor razoável não recolhidas ao partido. Eis o motivo pelo qual as contas devem ser desaprovadas. Ademais, adicione-se a esse fato as 5 ressalvas já apontadas anteriormente. Logo, o conjunto de irregularidades observadas na prestação de contas impede a verificação de sua regularidade, impondo-se, no caso, a desaprovação nos termos do artigo 54 da resolução do TSE 23406. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial,
julgo desaprovadas as contas de campanha do candidato Francisco Belo Galindo Neto relativas ao pleito de 2014 e determino o recolhimento da sobra de campanha devidamente autorizada no prazo de 30 dias ao Partido Trabalhista Brasileiro nos termos do artigo 39, parágrafo 3º da Resolução 23406 de 2014 do TSE, devendo o candidato juntar aos autos no mesmo prazo o comprovante de transferência. É como voto, senhora presidente. Com o voto do doutor Antônio Bezerra. Com o relator. Desembargadora, Marcos Faleiro. só uma questão de ordem. Pois não. Essa colocação do doutor Paulo eu acho muito pertinente no seguinte aspecto, doutor Paulo. Eu acho que essas prestações de conta, frente geralmente à resolução, todo candidato, todo partido sabe o que é e como fazer, e como contratar e como recolher, né? Agora, o que se faz geralmente isso vem sempre nas prestações de contas, eu acompanhei isso ao longo também da Justiça Estadual, quando juiz eleitoral, fazem propositalmente, como se fossem, deixa que as coisas tudo vão ser passadas, e se endurecer, penso eu, nesse sentido, com relação ao cumprimento da resolução, os partidos, com certeza, daqui para frente, teriam uma outra postura. Então, com o relator. Doutor Marcos Faleiros. Acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator, excelência. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, senhora presidente. Doutor Ricardo Gomes. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Francisco Belo Galindo Neto nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Pauta administrativa, processo 64797, da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, TRE. Sou a relatora, faço um breve relato. O TRE editou a Resolução 1368 para regulamentar internamente o que disciplinava a Resolução TSE 21.841, no tocante ao procedimento administrativo de tomada de contas especial para cumprir decisão que julgava contas partidárias reprovadas por irregularidades no curso de recursos do fundo partidário. Ocorre que o TSE editou nova resolução, a de número 23.432, a qual expressamente revogou a resolução 21.841, por decorrência da edição da Lei 12.034, que transformou em judicial o processo de prestação de contas partidárias, o que repercutiu na transformação de seus julgados em títulos executivos judiciais, os quais são executados pela AGU, o que torna absolutamente desnecessária qualquer providência administrativa tendente à reposição ao erário. Portanto, nossa resolução da 1368 está tacitamente revogada. Proponho a revogação expressa, portanto, da resolução, e a sinopse é esta que li a Vossas Excelências, acompanhada não, mas com o voto na íntegra. Se alguém precisar de algum outro esclarecimento, estou à disposição. Todos de acordo? Acordo. O tribunal resolve os mesmos tribunal por unanimidade revogar a resolução 1368 de 8 de 10 de 2013. Processo administrativo, minuta de resolução, planejamento estratégico, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, requerente assessoria de planejamento estratégico e gestão, ASPLAN, da presidência. Sou a relatora. Trata-se de planejamento estratégico deste tribunal para o período de gestão 2016-2021, apresentado pela Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégico. Os trabalhos que culminaram na proposta, ora submetida a Vossas Excelências, envolveram a verificação da atualidade das grandes diretrizes estratégicas, missão, visão e valores, mediante pesquisa junto aos eleitores, juízes eleitorais e servidores, capacitação de gestores e assessores que revisaram o planejamento estratégico com base na metodologia BSC, cuja abordagem subsidiou toda a formulação estratégica, realização do diagnóstico interno e externo, que contou com a participação dos servidores do corpo técnico, dirigentes, autoridades e sociedade. Como se vê, o processo foi conduzido de forma a torná-lo legítimo e próximo das necessidades desta Corte. Empenho de pontuar que
que, após consolidada a proposta, foi submetida e aprovada pelo Conselho de Administração Eleitoral, CONAD, conforme estabelece o artigo 8.2 da Resolução TRE 1719. Diante do exposto, eu estou votando pela aprovação do projeto estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para o período 2016 a 2011, nos termos da minuta de resolução e anexos 1 e 2 colacionados ao presente feito. É, obviamente, uma sinopse, uma síntese do meu voto, que estou submetendo aos senhores. De acordo, Então, estão todos de acordo? De acordo. Resolve os membros do tribunal aprovar por unanimidade o planejamento estratégico deste tribunal atinente ao sextênio 2016-2021. Ainda com relação ao ciclo de estudos da escola, que terá início agora no dia 9, eu quero abrir a palavra ao diretor, deixar mais uma vez a palavra para que o diretor possa... não há nem necessidade de demonstrar a importância deste seminário, deste ciclo de estudos, mas de que nós possamos prestigiar os nossos convidados. Com a palavra, o diretor da escola. Senhor presidente, obrigado. A senhora já sintetizou muito bem a importância deste evento, não só pela qualidade dos palestrantes que estarão aqui, mas também, como já foi dito, pelo lançamento da revista. Inclusive, desembargador, o senhor, por motivo justificado, não esteve presente numa sessão em que eu trouxe um exemplar antecipadamente e eu pedi que fosse entregue no teu gabinete. Recebeu, né? E aí eu fiz antecipadamente, entreguei aqui por deferência mais que necessária aos nossos membros aqui, mas ela será lançado, né, inclusive com a presença do Dr. Agamenon, que é o idealizador disso, será homenageado no momento. Então tem esse plus, né? E sem contar que a maioria dos membros dessa corte estarão compondo a mesa. Então só reiterar a importância e a nossa satisfação desse evento, a gente poder debater ideias e com nobres palestrantes e contar novamente com o empenho e o apoio não só dos membros dessa corte, mas para liberar e pedir para que os assessores participem, porque a partir desse debate certamente poderemos ter novas luzes sobre os nossos assuntos no dia a dia. Então fica aqui reiterado o convite, pedindo que a participação de todos e o empenho para que prestigie esse evento, né? Eu queria também, embora ele seja durante o período matutino e vespertino, eu deixo uma sugestão, não sei se é execuível, mas fica a sugestão para aqueles que são da academia, que dão aula nas faculdades, e que, se puderem, estender o convite também aos acadêmicos, eu acho que é muito interessante, porque direito eleitoral não é uma matéria corriqueira, né? Agora ela faz parte da grade curricular, né? Mas no nosso tempo, né, não fazia nem parte da grade curricular. Então fica aqui aqueles que puderem estender o convite a outros magistrados, levar este convite à AMAN, levar esse convite aos membros do Ministério Público, enfim, trazer aqui o maior número de pessoas possíveis para que nós possamos todos sairmos daqui lucrando com os conhecimentos que iremos receber, com certeza. Senhor presidente, só a senhora falou um ponto interessante. Nem todas as escolas têm na grade, as universidades têm na grade curricular o direito eleitoral. Estive conversando com a Jones, depois de passar esses eventos, vamos tentar conversar com as universidades, sem ferir a autonomia universitária, mas propor para que, de fato, pioneiramente, algumas universidades que abrem esse espaço, porque quem vai ganhar é o cidadão, preparando melhor os estudantes. Só, né, que tem hoje na grade, não é? A Unic, Só a né? Unic, né?
propor, porque é uma matéria assim de relevância inquestionável, né? Além de jurídica, traz paixões para o cidadão, seja ele letrado ou não. Todo mundo gosta das eleições, todo mundo é afetado diretamente pelas eleições e nada melhor. Então nós vamos fazer esse trabalho de convencimento, exemplo de outras escolas eleitorais. Então logo baixa a poeira desses eventos, né? Contaremos com o prestigioso apoio do vice-diretor, com o prestígio que ele tem junto à sociedade, para que a gente faça essas reuniões e aí tentar incentivar cada vez mais a difusão do direito eleitoral. Senhora presidente, Pois não. se a senhora, obviamente com autorização do Dr. Paulo, quiser que nós atuamos em nome do tribunal perante a AMAN para divulgação do evento, estamos à disposição de intermediar junto ao Dr. José de Arimatea, presidente da AMAN, a divulgação e o convite a todos os juízes do estado de Mato Grosso vinculados à AMAN para a participação do evento. Muito obrigado. Deixo a palavra livre, caso alguém dela queira fazer uso. Quero só comunicar daí a sessão. Gostaria apenas de lembrá-los que nossa próxima sessão será só no dia 14, face a realização do ciclo de estudos. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.